A aplicação de herbicidas na via pública é já proibida em alguns países do norte da Europa. Em Portugal, a dispersão destes químicos nas cidades continua a provocar danos graves na qualidade ambiental das cidades. Os impactos são ignorados pelas autoridades portuguesas, mesmo quando existem alternativas. A descoberta do mundo da química no século XVI permitiu ao homem combater as habituais pragas da agricultura de forma eficaz, rápida e perigosa. A utilização de elementos químicos sintéticos, como pesticidas, inseticidas, fungicidas ou herbicidas, introduziram a toxicidade nos habitats. O custo ambiental da contaminação dos agrotóxicos reflete-se a longo prazo na água, no solo, na fauna e na saúde humana. Engane-se quem pensar que estes produtos são usados apenas nos campos agrícolas. A aplicação de herbicidas é frequente nos jardins, passeios e ruas da cidade. Sem sabermos, estes são locais contaminados. Há uma contaminação imediata, inclusive é do ar, porque aquilo é pulverizado normalmente, não é? Portanto, há uma contaminação do ar. Mas o problema maior, tirando o efeito imediato, quer dizer, uma pessoa que vai lá e que mexa, um animal que vai lá e que mexa no imediato, tirando essa intoxicação imediata, é, como disse, a passagem, por exemplo, para cursos de água. Não é? E isso acontece frequentemente por arrastamento pela água da chuva. Os passeios, isso tem a ver com questões culturais. As ervinhas nos passeios, a meu ver, em regra não estorvam ninguém. Pelo contrário, há algumas que dão flor, algumas plantas de flor espontâneas até ficam bonitas. Mas como nós somos uma sociedade com muitas raízes da agricultura, associamos essas ervas nos passeios às ervas das hortas, ao abandono, etc. Então é uma questão meramente cultural. A denúncia do uso de herbicidas sem qualquer controlo na via pública chega diariamente a Quercus. A aplicação de produtos fitofarmacêuticos é feita dentro dos perímetros urbanos e em diversas estradas, em dezenas de concelhos de norte a sul do país. Mais à frente, o Biosfera apresenta-lhe alternativas à aplicação destes contaminantes. No início da primavera, quando recebemos mais queixas de pessoas que nos telefonam a relatar ou informações de animais domésticos, de cães, de gatos, que após a aplicação de herbicidas que ingeriram e que acabaram por morrer intoxicados, alguns deles sobreviveram, mas muitos deles acabaram por morrer intoxicados. Temos informações de pessoas que estavam em espaços públicos, em jardins, e em que os produtos estavam a ser aplicados com crianças, com pessoas a utilizar esses espaços. Portanto, recebemos queixas de munícipes de um pouco por todo o país. Frequentemente ainda vemos pessoal a aplicá-lo sem luvas, sem máscaras, em dias de vento. Por exemplo, com vento não se pode, mesmo admitindo a necessidade da aplicação de um herbicida num passeio, numa praça, admitindo isso, em caso nenhum se faz num dia de vento, para não espalhar o herbicida por via aérea, não é? E em caso nenhum se faz num dia de chuva ou num dia em que se preveja que no dia seguinte vai chover. Não é difícil encontrarmos situações como a que vemos nesta fotografia, tirada a 22 de junho em Castelo Branco. Os funcionários dos serviços municipais que fazem a aplicação dos herbicidas nas ruas põem a saúde dos próprios em risco, assim como a dos munícipes. O Decreto-Lei número 173/2005 e o Decreto-Lei número 187/2006 regulam a atividade de venda, distribuição e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Até 31 de dezembro de 2010, a lei exige um certificado de frequência de formação técnico-profissional aos aplicadores, reconhecida pela Direção Regional de Agricultura. A partir do próximo ano, o não cumprimento da diretiva é punido com coimas entre um montante mínimo de 250 € e máximo de 3.700, se falarmos de pessoas singulares, ou um montante mínimo de 500 € e máximo de 44.000 se o agente for uma entidade coletiva. Há lacunas na legislação, por exemplo, no que diz respeito a áreas agrícolas, a legislação é relativamente exigente, só que relativamente às áreas urbanas não existe, há uma exceção na legislação que não há regras que se apliquem a meios urbanos, portanto aí existem lacunas em termos legislativos. Às vezes determinados produtos que são proibidos no norte da Europa continuam a ser utilizados cá. Outro problema é a falta de controle que existe e muitas vezes nos poucos controles que são feitos, por exemplo, nos produtos agrícolas que usamos na alimentação, são detectados pesticidas e herbicidas ilegais que são utilizados no espaço europeu, que infelizmente são
são produzidos na Índia ou em África e que existe um mercado negro, um mercado paralelo em que esses produtos são comercializados e continuam a ser usados. Em 2004, a atrazina, um herbicida com impactos na saúde humana e no desenvolvimento e reprodução da vida selvagem, foi proibida na União Europeia. O agroquímico ainda é usado em plantações, campos de golfe e relevados no Brasil e nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão de americanos bebem água de reservas subterrâneas contaminadas com este composto nefasto. Apesar da atrazina ter sido proibida no espaço europeu em 2004, em Portugal, a ordem de retirada do mercado deu-se 3 anos depois. 2007 foi o prazo apresentado pela Comissão Europeia para o esgotamento de estoques ao nível do circuito comercial e proibição do uso desta substância ativa. É evidente que muitos desses produtos são produzidos por algumas das maiores empresas do mundo, não é? Que têm que se adaptar a novas coisas, a novas áreas de negócio e não querem de um momento para o outro ver terminada esta área de negócios, não é? E por isso é que por vezes as diretivas comunitárias, por exemplo, são publicadas e proíbem determinado produto na Europa, mas os países, normalmente os países do Sul, não é? Derrogam a aplicação por mais 3, 4, 5, 6 anos para que os estoques que ainda existem sejam escoados. Portanto, somos uma espécie de, não quereria usar a palavra, mas é essa palavra que tem sido usada, somos por vezes usados como um pouco como caixote de lixo da Europa, não é? Escoam-se por aqui, por Portugal, por Espanha, pela Grécia, pela Itália, e escoam-se alguns produtos que lá fora já não se usam. Os efeitos dos produtos fitofarmacêuticos podem ficar ocultos no organismo durante décadas. Estes tóxicos acumulam-se nos tecidos adiposos do nosso corpo e desencadeiam processos de degeneração celular. Em países como a Dinamarca, Suécia e a Alemanha, as ervas daninhas são controladas sem prejudicar a saúde nem o ambiente, com a ajuda das máquinas roçadoras ou queimadoras a gás. Glifosato, glifosinato de amónio e paraquat são os 3 herbicidas mais utilizados no nosso país. Os seus impactos no ecossistema: o glifosato é fatal a numerosos insetos e induz alterações na comunidade microbiológica do solo, aumenta a vulnerabilidade da cultura a determinadas doenças. Nos humanos, duplica o risco de aborto espontâneo, provoca alterações neurológicas e de comportamento em crianças. Suspeita-se que possa estar associado a alguns tipos de cancro. A reação a um produto tóxico faz-se por via de alergia e aí há sim uma resposta imediata. Se contacta com uma substância qualquer, cosmética, alimentar ou tóxica, que é alérgica e fica com a pele vermelha, ou com tosse, ou com espirros, ou com um inchaço nos lábios, ok, identifica-se a causa, porque a reação é em horas. Agora, a toxicidade ambiental, quando se repercute para uma toxicidade interna, é silenciosa e esse é o grande problema. Os estudos o que mostram é que com a quantidade de pesticidas e agrotóxicos que se começou a usar na década de 60, por exemplo, ou 70, numa determinada região de um determinado país, vai-se estudar a posteriori a relação com o aumento de doenças neurológicas, neoplásicas, enfim, e começa-se a estabelecer uma relação estatística entre a maior parte ou o incremento do uso dos agrotóxicos e um concomitante incremento do uso de doenças associadas à toxicidade. Para além dos efeitos na microfauna do solo e nos organismos aquáticos, a intoxicação por glifosinato de amónio causa problemas neurológicos, respiratórios, gastrointestinais, no sangue e ainda defeitos congénitos em seres humanos e animais. O paraquat, considerado atualmente como o herbicida mais tóxico do mundo, pode ser fatal para pessoas e animais, mesmo em doses reduzidas. Causa queimaduras em contacto com a pele ou a boca. Uma vez absorvido, provoca insuficiência renal, hepática e cardíaca, seguido de dificuldade respiratória progressiva. Para este produto químico não existe antídoto específico.